Quando a gente fala em cultura ocidental, é Europa e Américas. Qual é o papel do Brasil se o Brasil cair na mão dos comunistas ou na mão dos árabes? Qual é o peso do Brasil dentro do cenário internacional e para a cultura ocidental? É preciso entender esse desenho, não é? Porque se o Brasil não é um anão diplomático. O Brasil tem um peso horrível, para o bem e para o mal. Infelizmente, a coisa está no sentido do peso do mal. O Brasil virando de fato comunista e adotando o califado, o que acontecerá com a cultura ocidental e cristã? Faz essa simulação na sua cabeça que você consegue ter alguma ideia do tamanho do problema. Porque é esse o projeto pelo qual o Brasil está adotando quase 90% das resoluções da ONU. E essas resoluções ou são comunistas ou são islâmicas. Poucas são resoluções que acolhem ou levam o Brasil no sentido de um aprofundamento de laços histórico-culturais com a Europa, com a cultura ocidental. Não. Pelo contrário, está afastando o Brasil cada vez mais da cultura ocidental e cristã e trazendo cada vez mais o Brasil para a África, portanto, para o Islã, para o califado e para os países comunistas. Esse é o desenho, né? Porque toda a diplomacia brasileira, já de algum tempo, ela não é uma diplomacia que está alinhada com a Europa. Ela não é uma diplomacia que está alinhada com os Estados Unidos. Ela é uma diplomacia alinhada completamente com governos esquerdistas e com os piores tipos de governo do mundo inteiro. Quando a gente vai ler a Agenda 2030 da ONU, tudo que o governo brasileiro vem fazendo é o ajuste para chegar à concretização dessa Agenda 2030, que é precisamente, aí sim, a destruição total das soberanias e a entrega de todos os países para um grupo específico de magnatas, a um controle privado do mundo inteiro. Esse é o projeto. E nós estamos dentro disso. Quer dizer, não adianta botar panos quentes em relação a essa coisa. É muito grave. E como o Dr. Marx falou, não é possível que as Forças Armadas não vejam tudo que está acontecendo. E não é possível que os políticos brasileiros também não vejam. Né? De modo que a coisa é anômala, sob todos os sentidos, para não falar outra palavra. Qual é o critério para você participar da ONU? Nenhum. Nenhum. Por quê? Porque o critério de participação da ONU é exatamente o mesmo critério que os comunistas utilizam. É zero. É zero. Quanto mais variedade tiver, melhor. Agora, o país tem que se comprometer a fazer o quê? A acolher as diretrizes que eles estão emanando. A maior parte dos países que compõem a ONU hoje são países muçulmanos. Né? O cara que está lá nos direitos humanos é muçulmano. O sujeito que defende a área de direitos das mulheres é muçulmano. Então, até esse argumento de que nós estamos tratando de liberdade democrática, quando você vai ler a Carta do Genoma, dos Direitos Humanos e o Genoma, da Unesco, eles suprimiram a ideia de liberdade. Não existe liberdade mais. Hoje em dia, a ONU já manda na cultura dos países e manda na política. No caso do Brasil, o Brasil, pela extensão territorial e pela grande natureza que tem, nada
em relação à área de natureza, de águas, recursos hídricos, agropecuária, minério, preservação de biomas. Nada pode ser feito sem o aval da ONU ou da Unesco. Nada. Não existe mais nos acordos internacionais, na filosofia internacional, nas propostas internacionais, não há mais ideia de soberania. A lei que foi aprovada pelo Senado, de autoria do Aloysio Nunes, é uma lei que, em termos de legais, adentrou a matéria constitucional. Notadamente, os fundamentos da República Federativa no Brasil, atingindo diretamente os incisos de soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana. A lei, no mínimo, atinge a soberania, e uma vez que você atinge a soberania de um país, é preciso entender que o país não existe mais. Alterou a soberania, acabou. Portanto, nós temos uma outra configuração. E essas coisas todas estão sendo feitas só com essa lei aqui. Efetivamente, nós temos um desenho internacional aonde o Brasil vai acolher populações do mundo inteiro. Doa a quem doer, custe o que custar. E quem nasceu no Brasil é que vai ter que pagar para sustentar essa população. A violência da lei, ela é de tal forma impressionante que nós estamos diante de uma claque de criminosos dentro do executivo, do legislativo, porque não é possível que nenhum senador, esses homens são pagos, altamente, regiamente pagos, têm assessores, não é possível que ninguém tenha visto a gravidade e as aberturas que a lei permite, né? Quer dizer, é só uma lei que favorece todos os tipos de crimes e de bandalhas e de perspectivas, e o Brasil, diante disso, simplesmente não pode fazer nada. Ele vai ter que acolher todo mundo. De modo que a gente pensa assim, o Temer tem que vetar a lei. Qual é o trecho que ele vai vetar? Ou ele veta esse negócio na íntegra, ou não faz o menor sentido. Porque o que ele não vai vetar ali? Ou o que ele pode manter? A pergunta o inverso. Eu, sinceramente, vi pouquíssima coisa que ele pode manter. Então, tem alguns detalhes que estão vindo e, efetivamente, o momento que nós estamos vivendo é de uma gravidade absoluta. Agora, tudo isso diz respeito, está encadeado dentro dos processos e do desdobramento que estavam em curso já no governo do Lula, da Dilma. O Lula, quando permitiu que se construísse a Embaixada da Palestina em Brasília, evidentemente que aquilo ali já é uma porta de abertura. Porque, uma vez que você tem uma embaixada, você tem um corpo diplomático. Esse corpo diplomático pode permitir que entre via diplomática quem eles quiserem. Quer dizer, nós estamos diante de um crime de lesa pátria, que mais um, né, onde realmente a situação está complicada. Nesse momento em que a ONU parece estar bem próxima de criar um órgão executivo, um governo mundial, e um governo mundial que não se pretende representante legítimo da vontade da população, um governo mundial que tenta passar por cima de vontades nacionais e impor condições a certos países, condições essas que são deletérias ao país, como essa questão da imigração no Brasil, em que a ONU está fazendo pressão para que seja aprovado sem vetos, e eu tenho uma suspeita muito grande de que isso daí não nasceu no Brasil, isso nasceu dentro da ONU,
Então, eu acho que é uma coisa que nós não podemos aceitar, e eu acho que está mais do que na hora da gente levantar essa bandeira para dizer que não aceita essa interferência da ONU no Brasil. Nós temos um mecanismo legal para arguir a nulidade de tudo o que a ONU fez e que impacta o Brasil. A Hungria já disse que não quer muçulmanos lá. A Polônia já disse que não quer muçulmanos lá. A União Europeia quer impingir. Que eles colocam. Significa o quê? Que a União Europeia tem uma vontade que está totalmente descolada da vontade do povo que ela deveria estar representando. Então, eu acho que esse é que é o X da questão. Essas entidades supranacionais, a União Europeia está bastante evidente. Na ONU, ainda não está tão evidente quanto a União Europeia, mas eu acho que cabe a movimentos como esse, isso que nós estamos fazendo aqui agora, e outros que estão fazendo coisas parecidas com isso em várias partes do mundo, mostrar que a ONU não tem a menor preocupação em representar os anseios da população. A ONU está querendo usurpar todas as soberanias nacionais de todos os países do mundo, sem legitimidade para isso, e com que objetivo? Ainda não está muito claro, mas certamente é um objetivo que não tem absolutamente nada a ver com os anseios dessas populações. E aí, independente de questões constitucionais, eu volto àquele texto que eu já discuti com o senhor, que a gente já falou sobre ele, que é aquele do direito de rebelião. O direito de rebelião é a base de todos os regimes democráticos e republicanos do mundo inteiro. Então isso é algo que você não pode botar em questão. Se você reconhece a existência do governo do Brasil, dos Estados Unidos, dos países americanos, todas as repúblicas que existem na Europa, você reconhece, automaticamente você reconhece o direito de rebelião. O que é o direito de rebelião? É você se rebelar contra um governo que governa para si próprio e não para a população que ele deveria representar. A ONU tem legitimidade constitucional? O Brasil poderia estar fazendo essas coisas? Não, não poderia. Se não poderia, como é que o Congresso brasileiro está fazendo? Quer dizer, o silêncio da OAB, o silêncio das igrejas todas, porque não é possível que elas não saibam disso, o sistema judiciário. Se a coisa é inconstitucional a este ponto, realmente o negócio é seríssimo. Agora, eu penso que a única saída que nós teremos, efetivamente, além de um auxílio divino, que é só uma intervenção extra-humana, não é? Para mudar o curso dos acontecimentos, ou os países fazerem, o Brasil fazer, repito, aquilo que a Islândia fez, vai para a rua e não sai mais dela, até o governo cair e até que alguma coisa se estabeleça. Mas qual é a coisa que vai estabelecer? Como é que nós vamos desenhar? Porque não é simplesmente derrubar. Vai ter que reconstruir. Nós não temos outra saída a não ser movimento de desobediência civil pacífica, que é o que o Dr. Mário colocou. O direito de rebelião está garantido em qualquer democracia. Nós temos esta garantia. Tá? Portanto, já que o Brasil fala que é um país democrático, e não é, mas já que ele fala que é, então tem que aproveitar o discurso, o gogó do discurso brasileiro e cobrar. No meu entendimento, ou a população brasileira realmente vai tomar tenência e rédea do curso dos acontecimentos e se impor nesse curso, como os islandeses fizeram, como a Polônia fez, como os ucranianos fizeram,
ou nós não vamos ter jeito. A gente vai caminhar para o matador.